noite a todos. Com o fechamento de fevereiro e o reinício de março, habitualmente, após o carnaval, nossa vida recomeça. Recomeçam os trabalhos, as aulas escolares, as faculdades, o trabalho entra nos eixos. E similar também é assim aqui na Casa Espírita. Como alguns puderam observar antes, nós tínhamos um cartaz convidando para os grupos de estudo, que reiniciam agora em março. Os grupos de estudos que são a base das tarefas na Casa Espírita. Os grupos de estudo à noite, à tarde, o grupo de estudo do Evangelho. Mas para as crianças, para os jovens, para as famílias, há um estudo diferenciado que se reinicia agora, no dia 6, neste domingo, que é a evangelização infanto-juvenil e o grupo de pais do Departamento de Assuntos da Família. A Amélia Rodrigues costuma dizer que a evangelização espírita é sol nas almas. E quem já teve a oportunidade de estar aqui, nas nossas manhãs de domingo, vai perceber que sim, é exatamente isso. É um sol nas nossas almas. Tem manhãs de domingo, cansados da semana, a gente reluta um pouquinho em levantar da cama, às vezes as coisas não andam muito boas, mas mesmo assim a gente vem. E quando chega aqui, recebe o abraço carinhoso das crianças, a alegria e o sorriso delas. Nós cantamos, nós aprendemos juntos. Isso nos revigora. E quase não vemos o tempo passar, que chega das 15 para as 10 da manhã até as 11h30, às vezes beirando um pouquinho do meio-dia, quando nos estendemos, a gente viu que não percebeu o tempo passar, que estamos mais recarregados de energia do que se tivéssemos ficado em casa, dormindo, descansando, lendo. Esse é o poder da evangelização. Sabemos que os evangelizadores, aqueles que se responsabilizam por organizar, semanalmente se reunir para preparar os encontros de evangelização, com currículo, com planos de aula completos, com prece e irradiações pelas crianças, pelos jovens e pelas famílias, são sim instrumentos da espiritualidade. Esses sim, os espíritos, os verdadeiros responsáveis por esse trabalho. Vamos ver o que nos diz então Amélia Rodrigues. Ela diz que evangelização espírita é sol nas almas, clareando o mundo inteiro sob as constelações das estrelas dos céus, que são os bem-aventurados do Senhor empenhados em seu nome, pela transformação urgente da terra em mundo de regeneração e paz. Os verdadeiros responsáveis, como já dissemos, pela tarefa de evangelização, de trazer o Evangelho aos corações dos jovens, dos bebês, das crianças e das famílias. Na evangelização infanto-juvenil, são os espíritos que se utilizam nos evangelizadores. A nossa tarefa, a evangelização é como um grupo de estudos, só que em uma linguagem acessível, adequada ao nível de compreensão e ao nível de entendimento da criança, do jovem, do bebê, que é uma novidade. A nossa casa, há pouco tempo, tem também a evangelização de bebês. Para que saibamos como a evangelização funciona, temos que prestar atenção na utilidade da infância. Se pensarmos por que cada um de nós nasceu bebê, frágil, necessitado de cuidados, por que cada um de nós passou por várias etapas, às vezes tão lentas, o Livro dos Espíritos nos traz, na questão 383. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. Nós, que aqui já fomos bebês, reencarnamos pequeninos, frágeis, muitas vezes débeis, justamente para que fôssemos uma argila um tanto mais moldável nas mãos dos nossos tutores, para que as nossas almas pudessem ser redirecionadas. Trazemos nós todos hábitos, às vezes vícios,
práticas que talvez devam ser redirecionadas. A infância propicia essa fase. Uma fase onde o espírito está mais aberto, mais apto a receber boas influências, bons estímulos, novas condutas, novas rotinas. E é aqui na evangelização que temos ferramentas mais propícias para isso. Muitas vezes podemos nos questionar, mas então, por que os animais não passam por um período tão longo de infância como nós? Vemos os cavalos mal nascerem, poucos minutos depois, talvez algumas horas, já estão cavalgando junto com sua mãe. Para nós, demoramos 10, às vezes 15 anos ou mais até termos a nossa independência, a conseguirmos nos manter, a conseguirmos dar conta de nós próprios. Por que isso? Justamente para que possam os pais, os tutores, atuar mais diretamente na modelagem do espírito, na moral, na conduta. Ainda na mesma questão, complementam os espíritos. É então, nessa fase da infância, que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão pela qual terão de responder, se bem-sucedidos ou se deixarem algo ainda a desejar. Reformar o nosso caráter. Não temos noção do quanto os nossos próprios pais, por mais imperfeitos que eles sejam, o quanto eles já contribuíram nessa existência para reformar nossas más tendências, para reformar o nosso próprio caráter. Podemos pensar, enfim, puxa, mas o meu pai e a minha mãe não eram tão perfeitos assim, poderiam ter feito isso ou aquilo se tivessem me colocado em tal escola. Bem, eles fizeram o que era possível e o que nós próprios tínhamos de merecimento. Mas nós não temos noção daquilo que eles fizeram por nós. E se nós não os tivéssemos, com o seu olhar amoroso, com os seus nãos, com os seus sims, o que eles deixaram-nos fazer e o que eles não nos deixaram. Aquilo que eles talvez tenham evitado, os nossos próprios dissabores, com esse olhar carinhoso e dedicado. A evangelização infantil, infanto-juvenil, é considerada como a transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica ensinada por Jesus, voltada especialmente às necessidades da criança e do jovem. Conta-se que em uma palestra, certa feita, uma moça falava a respeito do Evangelho no lar, dos benefícios que ter uma reunião para a discussão, para a leitura do Evangelho em casa semanal, os benefícios que essa prática traz. E ela ia discorrendo em tranquilidade quando de repente alguém a interrompe no meio do público. E diz, pois é, eu estou ouvindo a senhora falar de como é bonito o Evangelho no lar, dos benefícios, tudo parece muito bonito, tudo muito bom, mas a senhora obviamente não vive no mundo real. Não observou então, no noticiário da semana passada, aquele caso escabroso de um jovem que aniquilou a vida dos próprios pais na própria residência materna? Como a senhora explica essas situações? Como que o Evangelho no lar pode solucionar isso? Ela pega de surpresa, reflete um instante e diz, pois sim, vamos imaginar então que aquela família, que aquele filho que acabou aniquilando a vida dos pais, se desde pequenino o tivessem ensinado a respeito de Jesus, a respeito da reencarnação, da responsabilidade de nossos atos, que aquilo que fazemos aos outros retorna a nós, as coisas boas, as coisas ruins. Se a moral e a conduta de fazer aos outros o que desejamos a nós mesmos lhe tivesse sido inculcada desde pequenino, será que ele teria cometido aquele ato? Talvez sim, mas talvez as chances diminuíssem. Vamos pensar além, ela continuou. E se os políticos da nossa nação, desde pequeninos,
também aprendessem sobre Jesus, sobre honestidade, sobre ética, sobre fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Imaginemos que os nossos vizinhos também tivessem a mesma oportunidade, que os nossos conhecidos, que o nosso cônjuge, todos viessem de lares evangelizados, que se balizassem por agir no bem. Será que não teríamos a nossa terra um tanto mais melhorada? É essa a proposta da evangelização infanto-juvenil. É de desde pequeninos termos Jesus como nosso modelo e guia. Quando tivermos dúvida de como agir, pensar como Jesus agiria no meu lugar. Ou nos colocarmos no lugar do outro e pensarmos como eu me sentiria se estivessem fazendo isso comigo. Eu ia me sentir bem? Não? Sim? Ia me sentir triste? É assim que nós conduzimos os nossos pequenos aqui. Mas não é tão somente pelas palavras. Aqui nos diz que é voltado especialmente às necessidades da criança e do jovem. Como será que transcorrem as aulas de evangelização? Nós falamos que os evangelizadores se preparam. Durante o verão, durante o ano, há oficinas de capacitação, há encontros de evangelizadores, há um currículo que guia os conteúdos a serem ministrados, os encontros a serem trabalhados com as crianças, com os jovens, com as famílias. Há planos de aula, para cada encontro, um plano de aula detalhado, com os conteúdos, com as técnicas pedagógicas. Mas como é que isso se aplica, afinal de contas? É como se fosse uma aula da escola ou não? Ainda faltava um trechinho. Que a evangelização objetiva, sobretudo, a formação moral do indivíduo e a vivência dos valores cristãos. A nossa ética, a nossa personalidade e os valores, como falamos, Jesus como nosso modelo e como nosso guia. Mas vamos um pouquinho à prática. Esses são os exemplos de como nós adequamos a linguagem, a mensagem de Jesus à compreensão da criança. As contações de histórias. Esta foi uma atividade de verão que nós fizemos contando a história da estrelinha azul, que fala sobre a caridade. E as crianças parecem estar interagindo bem com aquela estrelinha, vivenciando o conceito de caridade bem na prática. Outra atividade de férias, esses são os evangelizadores, que se vestem de cachorro, de rato, de galo, de pato, para falar sobre boas maneiras, sobre boa conduta. E essa é a reação das crianças e dos jovens àquela contação de história. A atividade de abertura. Essa foi a atividade de abertura de início do ano de 2015, lá do ano passado. Preparem-se para saber o que estará acontecendo no próximo domingo, agora dia 6. Algo similar. Este era Jesus, o nosso piloto do nosso avião, nos conduzindo. O lanche como se fosse um avião. E os encontros, nossos encontros semanais. Sempre as crianças são recepcionadas com músicas coreografadas para os pequenininhos. Com lanche nas salas. E os evangelizadores. Alguns que não gostam de aparecer em fotos, os jovens. Mas esses são os nossos encontros. Essa é a nossa realidade de todos os domingos aqui na nossa casa. É adaptar os ensinamentos de Jesus para que cheguem mais facilmente através da diversão, da alegria, do carinho e do afeto às crianças. Sobretudo, o que mais importa aqui na evangelização é o ambiente saudável, onde as nossas famílias vão conviver. É o modelo, a referência, diferente muitas vezes do que é a realidade deles. É o modelo da amorosidade, do carinho, da compreensão.
Os evangelizadores, longe de serem modelos de perfeição, são modelos sim, mas de esforço no trabalho, no bem. É assim que nós buscamos cativar o coração de cada um deles. Mas voltando aos embasamentos teóricos, Divaldo Franco, ele nos diz que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização espírita é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Melhorando seus indivíduos, nós modificamos o mundo. Se queremos ter uma sociedade mais pacífica, mais fraterna, mais solidária, é através da educação. E qual o período em que nós nos encontramos mais acessíveis à educação, a modificar, a formar o nosso caráter? É justamente desde a infância. Quanto mais jovens somos, mais acessíveis a essas modificações, mais acessíveis ao afeto, ao amor. Também Divaldo Franco, em uma entrevista já um tanto antiga, inspirado por Joana de Ângeles, nos fala que os pais, os mais dedicados, eles buscam para os seus filhos sempre o que há de melhor. Buscam o melhor médico dentro das possibilidades financeiras, buscam a melhor escola, as roupas mais adequadas, estarem bem agasalhados no inverno, buscam a melhor alimentação, a alimentação mais saudável, mais adequada às suas crianças. Se preocupam com as companhias, se preocupam com os professores, com a segurança física. Os pais zelosos têm todos esses cuidados materiais com seus filhos, que são necessários, que são importantes e são de se esperar. É a responsabilidade que os pais também serão cobrados. Se todas essas necessidades materiais dos seus filhos estão satisfeitas conforme a possibilidade que eles têm. Mas Divaldo questiona: se os pais zelosos cuidam de todos esses detalhes, como fica o cuidado com a educação do espírito dos seus filhos? Muitos pais aguardam que seus filhos tenham a idade para decidir se vão ou não frequentar uma religião. Quando ele crescer um tanto mais, ele decide se ele vai ser católico, se ele vai ser espírita, se ele vai ser budista ou se ele não vai ter religião. Será adequado? Voltando, é na infância que somos nós mais acessíveis. Vamos ter toda essa lacuna que a providência divina, toda essa etapa que a providência divina preparou para que fôssemos acessíveis. Vamos deixar de lado essa educação do espírito. Por isso que sempre estamos insistindo no final das palestras, no início e reinício de cada ano: pais, avós, tragam os seus filhos, tragam suas famílias para a evangelização. É aqui que nós vamos formar, reforçar o caráter dos homens de bem, daqueles que nós queremos que favoreçam o nosso planeta. E lembrando, nós também retornaremos a este planeta. Agora somos jovens, talvez já um tanto mais idosos, mas vamos sim, com o ciclo da vida, vamos, dentro de certo tempo, retornar ao mundo espiritual, ficar lá o tempo necessário e outra vez mergulharemos na cara, seremos novamente bebês. Que pais, que adultos, que modelos nós queremos ter? Aqueles que prezam pela descrença, pelo pessimismo? Ou aqueles que nos estimulam ao bem, que nos falam de Jesus, que nos estimulam a deixarmos de lado as nossas tendências inferiores e nos fortalecem o nosso caráter, as nossas virtudes? As crianças que nós educamos hoje serão, muito em breve, os adultos e talvez os nossos pais ou avós num futuro muito próximo. Ainda falando sobre a importância da evangelização, devemos ter a preocupação maior de atender os nossos filhos e educando-os
com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual seguro, ensinando-lhes sobre a nossa realidade de espíritos imortais rumo à felicidade e à perfeição. Talvez, quantos dissabores nossos ou quantas escolhas menos felizes nós teríamos evitado se tivéssemos falado desde cedo que somos espíritos imortais, que a matéria é importante, mas não é tudo. A importância de focarmos nos valores do espírito, como nos conduzirmos seguramente em nossa existência, não procurando somente as questões materiais. Pensando nos valores, na convivência com as pessoas, buscando o nosso próprio aprimoramento íntimo, que é este um dos objetivos da nossa encarnação, talvez o mais importante, o aprimoramento do nosso próprio espírito, e que em cada caso é muito individual. Lembramos ainda a importância do jovem. Nós que ainda somos bastante jovens, mas há aqueles que são um tanto mais jovens do que nós. Mas nós lembramos as dúvidas, as inseguranças, as incertezas, quando somos jovens. E se tivéssemos uma baliza segura que nos guiasse, às vezes os nossos pais ou o núcleo familiar em que estamos instalados nos dá modelos não tão elevados de vida. Muitas vezes temos, dos nossos jovens, das nossas crianças, famílias desestruturadas. Famílias cuja atitude de uns para com os outros é áspera, não é balizada na fraternidade ou no carinho ou na paciência. Quando temos um modelo, a nossa tendência, salvo quando conseguimos transcender muito, a nossa tendência é repetir. E com os nossos jovens? No livro Adolescência e Vida, Joana de Ângeles nos diz: na adolescência, os ideais estão em desabrochamento, abrindo campo para os postulados religiosos que, quando bem direcionados, norteiam os passos juvenis, poupando o iniciante nas experiências humanas a muitos dissabores e insucessos nas diferentes áreas do comportamento. Quando jovens, surgem inúmeras dúvidas, como nos conduzirmos? Quando temos o rumo certo, quando temos a moral evangélica, a moral de Jesus a nos conduzir, quando temos muitas vezes as respostas que nos faltam e que, para muitos de nós, a doutrina espírita satisfaz, quantos dissabores podemos poupar? Quantos passos em falso? Quantas escolhas infelizes nós podemos poupar a uma alma? André Luiz, no livro Nosso Lar, depois de já um certo tempo no mundo espiritual, relata encontrar-se com uma moça que ele havia conhecido quando era jovem, que trabalhara em sua casa, e que ele, leviano, a havia conduzido também a escolhas infelizes. E é com remorso que ele se encontra frente a ela e tenta esboçar algum auxílio, alguma ajuda. A conduta dele, leviana, havia conduzido ela também para escolhas infelizes. Quando nós temos uma orientação segura, talvez poupamos remorsos, tanto aqui nessa existência, quanto depois de desencarnados. Poupamos muito o retrabalho. Temos um rumo mais seguro a guiar a nossa existência. E é isso que, como pais, como orientadores, como responsáveis, nós precisamos pensar: que estamos oferecendo às nossas crianças e aos nossos jovens? Estamos oferecendo guias seguros? Modelos saudáveis? Ainda a respeito de educação, na revista Reencarnação, uma revista já antiga, de 1959, Cecília Rocha, que foi uma das pioneiras da evangelização aqui no nosso estado, ela nos diz: educação, em realidade, é essa força que dá ao indivíduo resistência contra o mal, energia para combater o que é errado, discernimento para distinguir o falso do certo, valorização dos bens espirituais,
alto sentido de compreensão do mundo em que vive, certeza numa vida futura extraterrena, capacidade de autocorrigenda, sensibilidade para o belo e para o bom, enfim, uma filosofia de vida capaz de levá-lo aos nobres fins da destinação humana. Tudo isso é educação. Se nós estamos nesse instante aqui em uma casa espírita, é porque de alguma forma nos afinizamos com essas propostas. Se essas propostas servem para mim, por que não servirão bem ao meu filho, ao meu sobrinho, ao meu neto, aos jovens que eu conheço? É essa a proposta que a Casa Espírita vem oferecer. Lembrando a responsabilidade que a família tem com a educação de seus filhos. Quando a família fica alheia ao processo de evangelização, coloca-se em situação de flagrante incoerência perante aquilo em que crê ou admite como certo e o que faz ou induz os outros a fazer. Isso está em um opúsculo sobre o que é evangelização, da editora Febe. Muitas vezes nós, como falamos antes, alguns pais, alguns responsáveis, deixamos que os jovens, os filhos, escolham por si próprios, quando forem mais velhos, a religião, porque vão pautar a sua existência. Mas, se serve para nós, por que somos incoerentes em não trazer junto os nossos jovens para a evangelização? Oferecer a eles também aquele alimento que para nós é saudável. Há algumas famílias que trazem somente os seus filhos, mas não participam, não convivem. Deixam para os filhos a educação evangélica, mas também não tomam para si. E muitas vezes a estranheza que causa isso nas crianças. Eles vêm nas aulas de evangelização, têm um parâmetro de conduta. E em casa, um padrão completamente diferente. Não há coerência. E para as crianças e para o jovem, ainda, o melhor exemplo é educar, por exemplo, é ainda o mais eficaz método pedagógico que existe. Como falamos antes, aqui na Casa Espírita, os verdadeiros responsáveis pelo trabalho de transformação das almas são os espíritos, os evangelizadores, os expositores, os monitores de ESD, são apenas ferramentas. Ferramentas que vão dar, sim, o exemplo, mas o exemplo do esforço. O exemplo de perfeição está no nosso Mestre, é Jesus. Mas é aqui, no ambiente onde a maioria, a grande maioria se esforça por fazer o bem, se esforça por dar o melhor de si, neste ambiente temos sim já uma amostra do que é um mundo de regeneração e que nós tanto buscamos, que nós tanto falamos. Os mundos regeneradores são nada mais, nada menos do que muitas pessoas buscando acertar, buscando fazer o bem. E este é o convite que nós temos nesse início de ano para os grupos de estudo, mas principalmente para as famílias. Termos aqui uma convivência balizada no esforço, no autoaprimoramento e na melhoria. Olhando as fotos que nós vimos, venham conferir agora no domingo se é realmente tudo aquilo que a gente mostra nas fotos. Se é realmente um sol nas nossas almas, a evangelização. Venham nos visitar neste domingo, dia 6, e em todos os demais domingos ao longo do nosso ano, das 15 para as 10 até as 11h30, para saber se a evangelização é realmente um sol nas nossas almas. Fico com o convite a todos e também para os grupos de estudo. Obrigada pela atenção. Uma boa noite.